Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, queremos te agradecer por esta grande oportunidade de estarmos aqui nesse santo lugar, onde Deus, marcamos o encontro com o Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, pela bondade e pelas misericórdias do Senhor. Pai, e agora chegou, meu Deus, a hora de nos alimentarmos da Tua palavra, palavra que nos edifica, palavra que nos fortalece, palavra que nos corrige, para a glória do nome do Senhor. Abençoa a Tua igreja amada, meu Deus e meu Pai, que a partir deste exato momento estejamos todos atentos, meu Deus, com os corações escancarados para ouvir a Tua palavra. Te peço, Senhor, pelo Teu servo que o Senhor escolheu para nos trazer o manjar do céu nesta noite. Abençoa Teu servo, irmão Guilherme, Senhor, dando graça, dando unção, dando ciência do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o meu clamor, meu Deus, e a minha súplica. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Que campanha maravilhosa, né? Começamos ontem, para a honra e para a glória do nosso Deus, que é maravilhoso. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a Deus e ao nosso pastor por me conceder estar aqui trazendo uma palavra essa que vai entrar no nosso coração e que ela permaneça para nos orientar, para nos dar discernimento e saber que sem essa palavra é muito difícil caminhar no caminho santo. E eu agradeço mais uma vez ao nosso pastor por confiar de estar aqui nessa campanha que é tão importante para a nossa igreja. Há 18 anos essa campanha vem todo ano, e muitos passaram aqui trazendo a palavra do Senhor. E eu sou muito grato porque o Senhor usou o nosso pastor para escolher essa pessoa que está aqui falando aos seus ouvidos. E confesso que dá um nervoso, mas o Senhor vai acalmando o nosso coração, vai acalmando o meu coração. E a palavra vai ser ministrada essa noite, para que o Senhor venha ser glorificado, não a mim, não a ninguém que esteja aqui trazendo a palavra, mas sim o nosso Deus, que Ele é digno de honra, de toda glória, e essa é a verdade, a qual nós devemos adorar de todo o nosso coração. A palavra do Senhor essa noite em João 1, capítulo 29, que é o tema da nossa campanha, ela diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele. E eu não conheci, mas que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vi descer o Espírito sobre ele repousou, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, tenho testificado, este é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus maravilhoso. O Senhor me concedeu estar aqui essa noite através do meu pastor.
Eu agradeço muito por estar participando dessa campanha maravilhosa. Amados irmãos, a Páscoa é uma celebração importante para todos os cristãos, pois lembra a morte e a ressurreição de Cristo. No entanto, a Páscoa não é apenas uma comemoração histórica, mas também uma realidade espiritual que nos afeta diariamente. Isso é bem verdade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa noite vamos explorar como Jesus é a nossa Páscoa e como podemos aplicar essas verdades em nossas vidas. Glória a Deus. E eu digo essa noite para mim e para você, Deus, Ele tem um plano em nossa vida. Deus tem um plano espiritual para cada um de nós. Um plano de abençoar a minha e a sua vida. Então que eu e você venhamos estar com o coração aberto, com a mente voltada para a palavra do Senhor. O Cordeiro de Deus, como acabamos de ler em João 1:29. No dia seguinte, João viu. Viu quem? Ele viu Jesus. Quem é Jesus? É aquele que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Jesus é o Cordeiro, sim, que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que sacrificou para tirar o nosso pecado e nos dar a salvação. Glória a Deus. Eu pergunto, amados irmãos, essa noite, qual é a figura central do Evangelho? Qual é a figura central da Palavra de Deus? A figura central da Bíblia Sagrada? Você responde para você mesmo, mas a resposta é Jesus. Ele sim é a figura central da palavra. Ele sim é a figura central de tudo que está aqui escrito. E qual é o problema central da humanidade hoje, no mundo? Eu posso responder para você, que é o pecado. O pecado é que nos rodeia e não quer nos afastar do Senhor. Então, se o Senhor é a figura central da palavra, do Evangelho, e o pecado é aquele que nos arrodeia, que é o problema maior hoje da humanidade. E se Jesus, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que o pecado, Ele é maior do que todos que estão abaixo dele. Então, nós devemos entender que se Ele é a solução, se Ele é maior do que o pecado que nos rodeia, que está aí tentando o mundo toda hora e todo minuto, é nele que nós devemos confiar. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Então sim, existe um problema, mas existe aquele que soluciona o problema. E se nós não estivermos nele, o problema vai continuar e vai nos dar mais e mais problemas. O Senhor é aquele que escuta as nossas orações, o Senhor é aquele que ouve com atenção, é aquele que inclina o ouvido para ouvir todas as nossas necessidades. Sabendo disso, então devemos entregar sim a Ele tudo aquilo que nós não podemos resolver, porque Ele sim é a solução de todos os nossos problemas. João 19:30, a palavra do Senhor diz assim: depois que Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz foi um sacrifício perfeito para a nossa salvação. E através dela podemos ter o perdão e a vida eterna. Veja que Deus sacrificou o seu Filho para que eu e você tivéssemos hoje perdão dos nossos pecados e termos uma vida eterna ao lado dele. A morte de Jesus na cruz naquela época era algo
que assustava muitos, porque o significado da cruz, na época de Jesus, era morte. E a morte, naquela cruz, não era tão fácil. O sacrifício da cruz, ao chegar naquela cruz, você ainda estava com vida. O símbolo de morte, a qual era a cruz naquela época, era algo que assustava a todos naquela época. E vejamos que Jesus foi pregado ali, ainda em vida. E quando eu falo na época de Jesus, eu gosto muito de, quando estou lendo, entrar na história, participar daquele momento, como se estivesse ali olhando e vendo tudo aquilo que estava acontecendo com o nosso Jesus. Então veja que não é muito fácil abrir as mãos, cruzar os pés e ali ser pregado com pregos naquela cruz. Veja que aquele momento ali, nenhum homem aguentava tanto como o Senhor Jesus aguentou. Antes mesmo, ele foi chicoteado. Lembro-me quando eu estava aqui ainda como visitante e eu assisti a uma ministração dessa campanha. Eu chorei muito quando o nosso irmão Paulo Sérgio pregou sobre como Jesus ali ele foi chicoteado, como Jesus ali ele sofreu por mim e por você. Glória a Deus. O Senhor ali ele foi derramado o seu sangue antes mesmo de chegar na cruz. Então entre na história e imagine como foi muito ruim para o nosso Senhor sofrer tanto por mim e por você. E eu lhe digo, ele não desistiu, ele continuou, ele sofreu, ele derramou o seu sangue. Então, que nós venhamos sair daqui essa noite, lembrando que aquele sangue derramado não foi à toa, e sim, ele foi motivo de salvação, motivo de vida eterna, para que esse sangue viesse a alcançar a minha vida e a sua vida. Mas eu falo também, amados, que o símbolo da cruz, hoje em nosso tempo, ele é um símbolo de vida eterna, porque quando nós olhamos para a cruz e enxergamos que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus esteve pregado ali para salvar, para perdoar a minha vida e a sua vida, e assim nós viemos ter uma vida eterna ao lado dele. Hoje a cruz é símbolo de vida. Ao renunciar à nossa vida antiga, devemos encontrar uma nova vida em Cristo Jesus. A verdadeira vida é encontrada totalmente em Jesus Cristo. Então devemos lembrar que ao entregar nossa vida, devemos entregar por completo, porque Ele não morreu por pedaços, nem deixou pedacinhos ali para que nós venhamos deixar só também um pouquinho da nossa vida. Não, Ele morreu completamente e ressuscitou, para que a minha vida e a sua vida venham ser renovada e entregue totalmente a Ele, em nome de Jesus. Então que eu e você venhamos sempre, diariamente, renunciar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, renunciar e entender que aquilo não faz mais parte da nossa vida. Tudo que a gente viveu antes de aceitar a Jesus ficou para trás. A palavra diz que nós não devemos olhar para trás, e sim seguir em frente, porque o alvo é Cristo, o alvo é Jesus. Glória a Deus. Então devemos agir e fazer dessa maneira. A verdadeira vida é encontrar e entregar ao Senhor Jesus por total. A morte do Senhor Jesus na cruz, ela não foi em vão. Mais uma vez eu digo, ela não foi em vão. Devemos entender que o amor de Jesus é uma força transformadora que nos alcança em nossos momentos mais vulneráveis. É assim que o Senhor nos tira lá do poço. É assim que o Senhor nos salva do mundo aí fora. Porque Ele é
a força que nós precisamos. Muitas vezes nós queremos agir pela nossa própria força e vejamos que nós não conseguimos. Se nós não entender que só o Senhor tem essa força de transformar o homem, de transformar a humanidade, nós nunca vamos conseguir vencer essa batalha, porque por nós mesmos nós somos fracos. Mas o Senhor, Ele tem a força a qual precisamos de estar em pé para orar, para louvar, para continuar lendo e adorando ao Senhor como é para ser. Ele nos ama incondicionalmente, nos aceita como somos e nos oferece uma esperança de vida eterna. Glória a Deus! Deus, Ele é maravilhoso e conhece cada um de nós e sabe que nós precisamos na hora certa e no momento certo. Glória a Deus! Aleluia! Deus, Ele é tão maravilhoso que antes mesmo de cada um aqui abrir a boca para falar, Ele já sabe tudo aquilo que nós precisamos. Mas Ele é tão compreensível que quer que nós venhamos a conversar com Ele. Que essa conversa seja de amizade, de intimidade, de prazer, de ter aquele diálogo diariamente com o nosso Senhor. E se nós fizermos isso todos os dias de nossa vida, nós vamos estar bem mais próximo do Senhor e entender o sim e o não quando vier aos nossos ouvidos. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, santo, santo é o teu nome. A ressurreição de Jesus, glória a Deus. João 21 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra havia sido tirada do sepulcro. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Eles foram lá, Maria Madalena foi lá, achando que ainda o Senhor estava sepultado. Mas o Senhor já havia ressuscitado. Glória a Deus, aleluia. A ressurreição de Jesus é uma prova da sua divindade, de poder de Deus sobre a morte e o pecado. Eu vou repetir mais uma vez. A ressurreição de Jesus é a prova da sua divindade e do poder de Deus sobre a morte e sobre o pecado. Então, amados irmãos, não se preocupe. Ele ressuscitou para nos perdoar e para nos salvar e para nos dar uma vida eterna. Porque Ele sim, Ele venceu a morte e Ele é a prova disso, de que o poder do Senhor é mais forte do que tudo que existe na terra. Porque Ele é maravilhoso. Ele é sim aquele que nos perdoa, que nos dá a salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Jesus é a nossa Páscoa. Através da sua morte e ressurreição, podemos ter a salvação e vida eterna. Lembrando que sem essa morte de Jesus, nós não teríamos esse perdão, essa salvação. Porque antes de Jesus havia sacrifícios, e aqueles sacrifícios era necessário que fizessem todos os anos, para que assim os pecados ali daquele povo fossem perdoados. Mas Deus olhou e amou e ama a humanidade e entregou o seu Filho, para que assim o pecado da humanidade viesse a ser perdoado através do seu Filho amado Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso entender que o Senhor Jesus, Ele veio sim para perdoar os nossos pecados, para vencer a morte, para mostrar à humanidade que Ele é capaz de vencer a morte. E assim Ele fez, venceu a morte, para que os nossos pecados fossem perdoados em nome de Jesus. E devemos olhar para o Senhor, e devemos olhar para Deus, a qual Ele entregou o seu Filho, por mim e por você, para que nós estivéssemos aqui essa noite, entendendo e aprendendo do Senhor, que Ele é o único que pode perdoar pecado. Não há outro, em lugar nenhum, que possa perdoar os nossos pecados. Há muitos aí crendo em outras coisas,
tem outras formas de ter a vida eterna, mas eu não conheço outro a não ser Jesus. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é aquele que nos liberta de tudo aquilo que nos afasta do pecado. Em nome de Jesus, sai daqui essa noite compreendendo e entendendo que sem essa morte nós não teríamos esse perdão. Essa morte veio para que eu e você entendesse. Se Ele venceu a morte, Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Que possamos olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus, que nos ama e que nos salvou. E que a Páscoa seja um momento de reflexão. E nós venhamos refletir na renovação espiritual para cada um de nós. Que esse momento aqui não seja um simples feriado, como muitos aí simplesmente saem de casa, vão viajar, sem mesmo lembrar que existe um Deus que morreu por nós, que morreu para nos livrar do pecado. Estão aí mundo afora, sem saber mesmo se vão ter um encontro com Deus. Mas a minha oração essa noite é que cada um de nós aqui venhamos levar esse Evangelho do Senhor Jesus para aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, para nossos familiares, parentes e amigos, que devem ainda ter a oportunidade de conhecer a palavra que aqui está escrita. Meus amados irmãos, essa semana eu fui ali em Fortaleza e fui muito cedo, fui no centro e subi ali pela Praças dos Leões, eu creio que muitos aqui conhecem. E depois fui ali pela Praça Central de Jardim Alencar. Eu fiquei impressionado com o que eu vi. Eu nunca tinha ido tão cedo no centro de Fortaleza. Mas eu fiquei ali observando juntamente com meu pai, sentado. E eu vi tanto mendigo, meus amados, dormindo no chão. Sabe, aquela coisa que doeu no meu coração. Eu fico imaginando o Senhor olhando para aquele povo que não quer ter um entendimento da vida, que não quer buscar ao Senhor, porque Ele está ali para cada um daqueles que estão ali. Mas, meus amados, são muitos, não são poucos, jovens bonitos, inteligentes. Conversei com um e ele com a oratória muito boa, sabe, a aparência boa, um homem jovem capaz de trabalhar, de buscar recursos para si próprio, para se manter. Mas a força do mal é tão grande na vida daqueles que estão ali, que eles não conseguem se libertar. E eu falei, meu amado, o que é que você faz da vida? Ele disse, não, eu tinha meu trabalho, mas eu vim para cá por causa da minha irmã. Sempre a gente observa que sempre há uma desculpa para estarem ali. Ele disse que foi por causa da irmã dele, mas que ele tem um apartamento, que ele quer levar a irmã dele para lá e não consegue. E por estar ali ele se envolveu e começou a se drogar e a fazer parte daqueles que estavam ali. Eu digo, meu amado, você é tão jovem, busque a Deus. Mas eles não querem ouvir quando a gente fala do Senhor. Eles buscam sair de perto, vão ao encontro daqueles que estão fazendo parte, vou dizer assim, daquela família ali, que estão ali a mendigar. Mas é muito triste. Disse, pai, vamos sair daqui, eu não estou aguentando ficar aqui. Vamos procurar outro lugar, vamos para o estacionamento. Mas eu fiquei com aquilo na mente e essa semana eu orando por aquele povo que mendiga ali todo dia. As ruas, a praça da cidade, com aquele fedor de... Eu não vou nem falar o que é, mas vocês sabem, porque eles fazem tudo ali. E os zeladores daquela praça limpando. Aí passou um e disse assim, fizeram tudo hoje aí, né? E o cara disse, sim, fizeram tudo. E aqueles homens ali vão limpar aquele lugar, para que ele fique limpo, para que outras pessoas passem por ali. Mas é algo que entranha no teu nariz, que você nem consegue passar novamente. Mas a minha oração esses dias foi para que Deus usasse alguém mais próximo daquele povo, para que levasse a palavra, para que eles ouvissem a palavra mesmo de longe. E eu creio que sim, o Senhor vai fazer algo desse tipo acontecer naquelas praças.
Porque eu creio que igrejas se movimentam para levar a palavra para aquele povo. Porque são muitos, meus amados. São muitos mesmo que chega a dar assim um aperto no coração de ver tantas pessoas, homens e mulheres, jovens e adultos e velhos daquela forma. Aquilo me chamou muito a atenção essa semana. Mas o Senhor, Ele está com os braços abertos para receber aquele povo. Cabe cada um ali entender que ali não é o local deles. Cabe cada um ali entender de buscar ao Senhor um dia. Então a minha oração para aquele povo é que eles entendam que ali não é o caminho. Ali é caminho de morte. E sem o Senhor Jesus, eles não vão conseguir sair dali. Como eu falei agora há pouco, a força está no Senhor, não está em mim e nem em você. Porque se nós buscarmos essa força em Deus, nós vamos sim continuar no caminho que é a verdade e a vida, que é o Senhor. Eu fico aqui muito feliz e às vezes lembrando de cada um que vai passar aqui esta noite, vai trazer uma palavra que edifica o nosso coração. Eu fico nervoso porque é a primeira vez que eu participo de uma campanha. É como se fosse a primeira vez que eu estivesse aqui pregando, trazendo a palavra do Senhor. É diferente de você estar pregando num culto normal. É bem diferente, eu confesso para cada um aqui. Mas eu me alegro porque o Senhor está me dando essa oportunidade. E eu abracei com todo o meu coração. Todo o meu coração. E tentei fazer aqui, trazer um esboço, uma palavra que falasse ao nosso coração de salvação. Porque o Cordeiro de Deus é Ele sim que tira o meu pecado e o seu pecado. Glória a Deus. E é só Ele que nos dá a vida eterna. Em nome de Jesus. E aqui eu sou muito grato por Deus ter usado o pastor. E um dia eu estar ali sentado e ele me convidar para trazer uma palavra para a igreja. E isso tem edificado muito a minha vida. Tem feito eu crescer espiritualmente, junto com todos aqui, com todos os obreiros que me ajudam também nessa caminhada, com todos vocês que aqui estão, com todos que ainda não vieram essa noite, mas também me ajudam a participar da vida em Cristo, da vida espiritual. É essa a qual nós devemos buscar e entender que sem esse caminho não há vida eterna. Amém? Glória a Deus. Que você guarde essa palavra simples, que você guarde essa palavra no seu coração e saia meditando daqui que o Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Foi um sacrifício para tirar os nossos pecados e nos dar a salvação da vida eterna. Deus é maravilhoso. E a minha oração essa noite é: Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração através daquela cruz, através daquele momento a qual o Senhor passou, a qual o Senhor sofreu, derramou o seu sangue e nos trouxe a paz que nós merecemos ter. Paz é essa que nós só encontramos em Deus. Glória a Deus. Amém? Então que essa reflexão fique guardada no seu coração, mas não guarde somente para você. Leve para outros a qual precisa ouvir essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. E que possamos viver dia a dia com a consciência da salvação em nossa vida. Porque o amor do Senhor naquela cruz nos salvou e nos libertou do pecado. E aqui eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez trazendo a palavra de Deus. Palavra essa que mudou a minha vida. E eu tenho certeza que mudou a vida de cada um que está aqui. Porque quando ela muda de verdade. Assim como o nosso irmão amado ontem, Chiquinho, falou, quando ele faz, ele faz. Ele não deixa tudo pela metade. Ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. E eu tenho certeza que na tua vida ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Seja na área da sua saúde, seja na área empresarial, seja na área educacional, na área espiritual também. Então assim, receba do Senhor, porque Ele é homem para que nós venhamos confiar. E lembrei-me aqui agora do versículo que diz:
Lembre do Senhor em tudo que você fizer, e Ele vai te ensinar o caminho correto. Ele está escrito em Provérbios, se eu não me engano, 3, capítulo 6. Lembre do Senhor em tudo que fizer, e Ele vai te ensinar o caminho correto. Amém? Glória a Deus. E aqui eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.